Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Hoje não é uma coisa tão comum assim, que é uma coisa muito gostosa quando acontece, é quando nós encontramos o que um livro fala em outro. Bem, eu comentei com vocês no Clique 218, 10 cliques atrás, sobre uma ideia que eu vi nesse livro aqui, ó, o Didascalicon de Hugo de São Vítor. Naquele eu expliquei sobre os 3 níveis da alma humana, que eu usei uma tabelinha aqui no quadro. E para ficar mais completo, eu vou ler para vocês um trecho que depois eu encontrei em um outro livro, então vamos por partes. Lendo então primeiro aqui, onde o Hugo de São Vítor, no livro primeiro, capítulo 3, sobre a tríplice potência da alma e sobre a razão de que só o homem é dotado. A função da primeira dessas é certamente proporcionar criação, nutrição e desenvolvimento dos corpos. Esta é a potência das ervas, das árvores e tudo o que está fixado à terra desde a raiz. Então, o nível vegetal. A segunda é composta e conjunta, assume a primeira em si mesma e alcança um discernimento multiforme de várias coisas que podem captar sensivelmente. Assim, todo animal que dispõe de sentidos, que são diversos e ao todo 5, igualmente nasce, nutre-se e cresce. Ou seja, nem todos que se alimentam também têm sentido, mas todos que têm os sentidos também se alimentam. Ou seja, quando o ser, a alma, é do nível animal, ele também tem a potência de fazer as mesmas coisas que o vegetal. Inclui nele e ele transcende. Transcende tendo sentidos, né? Na verdade, aqueles em que os sentidos são presentes não só captam as formas, mas também perante a presença de corpo sensível, mas também a ausência disso. Contudo, conservam de modo confuso, obscuro o que foi imaginado, posto que nada possam concluir através da conjunção e combinação, e nem se lembram tudo igualmente, e também não conseguem recuperar e evocar o que foi esquecido. Por fim, o conhecimento de seu futuro é nulo. Ou seja, o animal, apesar de poder perceber as coisas que está à sua volta, ele não tem um conhecimento como nós temos, igual de memória e imaginação. O conhecimento de um animal sobre futuro e passado é muito pequeno e eles ficam mais presos bem ao presente. Eles têm saudade de nós ou coisas desse tipo, mas eles têm saudade das pessoas ou dos outros animais. Situações e coisas desse tipo eles não conseguem elaborar tanto quanto nós. Aí vem aqui. Mas a terceira potência traz consigo as outras duas anterior, vegetal e animal, que agora é o humano, e transcende o crescimento corporal, E ele não só... Ela está inteiramente constituída na razão e realiza-se ou na dedução sólida das coisas presentes, ou na intelecção das ausentes, ou na procura das desconhecidas. Ela somente está à disposição do gênero humano, e não só capta as sensações e imagens perfeitamente, mas também, por um ato pleno da inteligência, explica e confirma o que a imaginação lhe apresentou. Também é próprio da natureza que investigue as coisas desconhecidas através das conhecidas, e convém conhecer não só se cada uma existe, mas também o que é, como é e inclusive por que é. Nesse livro aqui, é o livro Duna, é o livro de ficção científica mais vendido da história. E ele teve uma adaptação em 1984, e só que ele vai ser adaptado pelo diretor Denis Villeneuve, que foi quem dirigiu A Chegada e Blade Runner 2049. Eu acho que sobre A Chegada eu fiz um clique, mas sobre Blade Runner 2049 eu não fiz ainda, mas futuramente eu vou trazer ele no canal. Eu estava lendo a versão digital antes de chegar à versão física que eu comprei, onde tem um trecho e o personagem Paul, principal, ele foi designado para ir para Duna, um planeta onde ele é rico num recurso que é o único que possibilita essa economia interplanetária que é descrita no livro. E ele estava muito ansioso e ele disse que começou a fazer praticar uma das lições de corpo e mente ensinada pela mãe dele. E aí ele começa a contar para nós o seu pensamento. Olha o pensamento dele. Não se obtém comida, abrigo e liberdade somente com o instinto, ou seja, um quesito animal.
uma competência animal. Também nós temos o instinto, mas os animais só se valem do instinto mais do que nós. A consciência animal é incapaz de se estender além do momento presente e não conhece a ideia de que suas vítimas possam se extinguir. O animal destrói e não produz. Os prazeres animais permanecem próximo aos níveis da sensação e evitam o perceptivo. Os humanos necessitam de uma tela de fundo, da qual possam perceber seu universo. A consciência focalizada por escolha, isso produz a sua tela. Veja, nesse livro aqui, contando o pensamento do personagem Paul, ele descreve os três níveis da tríplice potência da alma de acordo com Hugo de São Vítor. Repara que ele diz que essas coisas aqui não são conquistadas apenas com o instinto, porque nós necessitamos de comida e abrigo e repara bem, comida é uma coisa que esses três precisam. Abrigo é uma coisa que só daqui para cima precisa, porque o animal precisa de abrigo, a planta não se abriga. Ou ela está no tempo, ou não está, ela poderia até precisar, mas não tem como ela correr atrás de abrigo, como o animal e o ser humano conseguem correr atrás. Agora, liberdade. Liberdade é um conceito pensado pelo ser humano. Por exemplo, logicamente que animais se incomodam se eles viverem em correntes, mas pensar sobre a liberdade, falar sobre a liberdade e buscar ela constantemente é uma coisa que está mais para o lado humano, e perceba que o personagem Paul deixa claro que isso aqui não são coisas que nós conseguimos apenas com o instinto. Precisamos pensar. Os animais estão presos no seu presente. A mesma descrição que o Hudson Victor fez dessa segunda potência da alma, que é a potência animal. É muito divertido e é muito legal quando a gente encontra em um outro livro falando sobre o que a gente leu em um outro. Encontrando em um livro que a gente leu em um outro. Nesse caso é mais divertido ainda, porque em um livro teórico encontrei depois as mesmas descrições em um livro de ficção. Então, a conversa não só entre os livros, mas entre os gêneros dos livros é muito interessante, porque em um lugar você vê escrito como uma forma educativa, uma forma mais pedagógica e didática, no outro, incluindo em um contexto. Nesse contexto que o Paul descreve, ele está falando muito sobre a questão do recurso que o ser humano precisa naquele país. Futuramente, ele ainda não fala sobre a importância do planeta Duna, nessa questão de ter essa substância. O autor Frank Herbert, ele compara muito essa substância, ele diz que ele fez uma espécie de crítica ao fato de nós termos a nossa economia baseada em petróleo. Por exemplo, você já imaginou se faltar o petróleo? Trens, navios, aviões, caminhões e carros, todos eles param. E existe dependência entre os países de que certos produtos ou matérias-primas ou coisas elaboradas ou commodities, eles precisam ser esparramados por meio desses transportes que, na sua maioria, utilizam recurso petróleo. Então, nesse contexto, conseguir comida, abrigo e liberdade em uma economia que ela depende de uma única substância, quem tem maior acesso àquela substância, ele vai ter um poder maior sobre as outras pessoas. E na hora que você tem poder maior sobre as outras pessoas, alguém tem o poder de poder determinar o que tal pessoa pode ou não comprar ou fazer, é aí que entra em risco a liberdade. E nesse caso, até comida e abrigo não são mais conseguidas com instinto, mas sim com pensamento e diligência, que é o que ele fala. Se você estiver preso como um animal em uma circunstância, você não consegue imaginar, por exemplo, muitas das coisas que nós temos no Brasil, nós não teríamos se não viessem de fora. Como, por exemplo, os equipamentos eletrônicos. A maioria deles, mesmo que eles sejam montados aqui no Brasil, eles não são fabricados, não têm os seus componentes fabricados aqui. Bem, esse foi o clique de hoje para mostrar uma coisa
gostosa que acontece quando a gente está estudando ou quando a gente está lendo por diversão, que no caso, esse daqui não é tão estudo, você vai ler mais por diversão e você pode pensar assim, que doido que lê um negócio dessa espessura por diversão. Aquele doido que percebeu que é muito mais profundo você conseguir ver as coisas que estão em um livro porque eles afloram mais a imaginação. Nos filmes, eles são gostosos também de você assistir, mas todas as imagens estão prontas. Agora, quando está em um livro, a riqueza de detalhes e profundidade que alguém pode tratar apenas com as palavras e você montar na sua mente é muito maior do que você assistir um filme ou até mesmo uma série que dá mais tempo de trabalhar os detalhes que tem nos livros. E eu gostei muito desse daqui, principalmente por causa da adaptação que vai ser lançada com o diretor de 2 filmes que eu gosto pra caramba, que é A Chegada, acho que eu já fiz aqui no canal. Procura lá que eu coloquei um clique sobre ele, porque fala da linguagem, a importância da linguagem no filme A Chegada, e também Blade Runner 2049, que vai vir um vídeo próximo no canal também. Esse é o clique de hoje. Se você gostou, curte, comente e compartilha. Até o clique de amanhã.